Oi, meus amigos, tudo bom? Hoje a aula é diferente, né? Vocês estão pela primeira vez me vendo. Não está sendo a aula no Packet Tracer, certo? Então você está se perguntando que lugar é esse, Wagner? Esse lugar aqui é o porão da minha casa. Por que é que nós estamos aqui no porão da minha casa? Porque aqui no porão da minha casa fica o quadrinho aonde a minha filha brinca de escolinha. E eu vou usar esse quadrinho na aula de hoje porque a gente vai ter que aprender a fazer um cálculo. E eu preciso escrever, e vocês precisam ler a minha escrita. A minha webcam não é boa, ela não tem uma boa resolução. Então eu estou com o computador praticamente encostado na parede. Ó a diferença aqui, para vocês poderem enxergar o quadro, certo? Bom, se não ficar bom, eu gravo de novo isso, acho uma outra maneira de resolver o problema, tá? Mas a princípio, hoje vocês terão aula no porão da minha casa, ok? Quando eu estiver dando aula, como a câmera está muito perto, vocês não vão enxergar o meu rosto, vão enxergar meu barrigão, certo? Não se assustem, a câmera engorda. Eu não sou tão gordo assim de verdade, tá bom? Pois bem, vamos à nossa explicação inicial. Então, o que vocês viram no primeiro ano foi a camada física. Eu vou apontar para o quadro. Eu já fiz umas anotações aqui. O que vocês viram no primeiro ano foi a camada física. A camada física, vocês estudaram cabeamento estruturado, estudaram um monte de coisa. Também envolve fibra óptica, também envolve Wi-Fi, certo? Sem fio em geral, Bluetooth e tudo mais. Bom, depois disso, nós viemos para a camada de enlace. A camada de enlace tem uma série de propriedades. Nós vimos ainda antes da quarentena sobre o controle de colisão, certo? O controle de colisão no Wi-Fi é diferente. Então, mais tarde, provavelmente, nós aqui ainda vamos discutir Wi-Fi, certo, meus alunos? Pois bem, mas o objetivo da aula de hoje é discutir a camada 3, a camada de rede, certo? Para estudarmos a camada de rede, nós vamos estudar endereçamento IP. Existem outras camadas de rede, como por exemplo o IPX, SPX, existem outras camadas de rede. Mas o que interessa para nós, o técnico, e a camada de rede dominante no mundo é o endereçamento IP. Certo, pessoal? Bom, então qual que é a diferença básica entre a camada 2, que nós estudamos até agora, e a camada 3? Quando nós chegamos na camada 2, eu achei importante passar para vocês alguns detalhes de como é que funciona um switch. Esse aqui é uma simbologia usada para representar o switch, certo? Então nós tínhamos os computadores ligados no switch e tudo isso aqui funciona dentro da rede local. Apesar da internet estar se tornando uma rede cada vez menos local, tá? Hoje, por exemplo, é muito comum o pessoal, quando vai fazer esses provedores de fibra óptica, ao invés de fazer um roteamento até a tua casa, eles criam uma VLAN do teu conversor de mídia da tua casa até o switch deles lá na central e você ter uma conexão internet com eles, estar como se fosse numa rede interna. Isso é ótimo porque economiza IP, e os IPs da versão 4 são IPs muito raros, são IP que acabaram na real, certo? Isso nós vamos discutir hoje, certo? Embora o IP já tenha IP na versão 6, a aula de hoje é sobre o IP na versão 4, ok? Bom, e por que é que eu tenho que ter IP se eu já tenho MAC? Já está ótimo o endereço MAC, que é o endereço único no mundo para cada placa de rede. Nós vimos lá que a gente usa ARP-A para ver a conversão do MAC para o IP. Por que tem que ter IP? Porque não usa direto o MAC? É uma pergunta muito comum. Eu já falei isso em aula, mas vou repetir. O MAC, meus colegas, ele é um endereçamento da Ethernet. O Wi-Fi também usa MAC. Outras tecnologias hoje em dia também usam o endereçamento MAC, se adotar o endereçamento MAC para facilitar a interligação com a Ethernet, que é uma rede muito importante, certo? Mas tem rede que não usa endereço MAC. E aí como é que fica se a internet era feita para
trafegar sobre qualquer meio de comunicação em qualquer aparelho. Bom, então que eu tenho que ter um endereço que saia do computador, passe por switch, passe por roteador, passe por outro roteador, não importa o link que eu tenho no meio, se é um link internet, se é um link de longa distância, não importa, o importante é que eu tenha um endereço que vai perdurar esse percurso todo. Nós vamos ver que perdurar esse percurso todo virou uma história relativa por causa justamente da escassez de endereços MAC. Da escassez dos endereços IP. Mas agora, o importante para nós é entendermos que o endereço IP existe porque ele é o protocolo da internet e não importa sobre qual tipo de rede ele passe, esse endereço vai sobreviver. Enquanto o endereço MAC é um endereço de rede local, ele é um endereço que serve, mas serve para redes internet, ou então para redes Wi-Fi, que também adotou o endereçamento MAC. Mas ele não é um endereço que obrigatoriamente tem que ser mantido através de conexão de redes diferentes. Então nós vamos abandonar um pouco a história do switch, não vimos tudo que existe para se ver de switch. A gente vai voltar no switch mais tarde, quando tiver que falar sobre as portas do tipo trunk, que nós só usamos porta do tipo Access até agora, né? Portas de acesso, portas cujas quais eu ligo um outro computador ou um telefone IP, mas existe a porta trunk, que é um tronco de portas, tá? Isso é importante, a gente vai voltar a falar isso, mas para a gente entender a porta trunk, nós temos que entender agora rede, certo? Depois a gente volta para o Wi-Fi também, tá? A gente precisa entender o IP, tá bem? Bom, o IP é o protocolo que atravessa as diferentes redes, e o equipamento que faz com que se atravesse as diferentes redes é o roteador. Essa é a simbologia do roteador, um círculo com uma cruz de setinhas. Aqui eu não fiz as setinhas, vou fazer, acho que vai ficar um pouco poluído o desenho. Esse é o símbolo do roteador em qualquer projeto que você for fazer, tá bem? Eu fiz um desenho minimalista aí. O que é um roteador? Um roteador, meus alunos, é um computador que conecta duas ou mais redes diferentes. Isso é um roteador, certo? Eu achei que o roteador era aquele negócio que tem anteninha para ter Wi-Fi dentro de casa. Normalmente, aquele access point que converte a mídia de Ethernet para Wi-Fi também tem a função de roteador, certo? Mas ele está conectando duas redes diferentes, a rede sem fio com a rede com fio, tá? Então, o roteador é um computador que conecta duas ou mais redes diferentes. Eu poderia fazer um roteador com um computador comum, um notebook, por exemplo? Poderia. Só que essa ideia foi abandonada muito tempo atrás, ainda nos anos 80, porque o tráfego da rede é tão grande que o pessoal prefere ter um equipamento especializado para isso, que é o equipamento roteador. Um roteador, pessoal, existe dos bem baratos, você pode comprar um 1900, um Cisco 1900 aí, um 1800. Depois nós vamos abrir no Mercado Livre e dar uma olhada, você compra aí por R$400, R$500, por aí, sem as portas para as redes de outros padrões, certo? Assim como eu posso ter roteador de centenas de milhares de reais, tá bem? Esses roteadores 5G tá dando quase uma guerra da China com os Estados Unidos, porque são equipamentos que são estrategicamente importantes e equipamentos caríssimos que vão dar um retorno enorme para aqueles países, né? Quantas toneladas de soja o Brasil não vai ter que mandar para a China para receber, de repente, o roteador lá como é que é não é Xiaomi, como é que é a marca que os americanos estão brigando lá, que não querem que ninguém use? Me fugiu o nome agora, depois eu me lembro. Então, os roteadores são equipamentos importantes, tá? Normalmente, tá, empresas, a partir do ponto da média, esses roteadores já são profissionais. Você pode ter um roteadorzinho pequenininho, aqueles TP-Link, não sei o que e tal aí, que são ali 100, R$200. Como eu te disse, um roteador Cisco aí,
já velha, você compra muito barato. E aí vem o seguinte, a Cisco, assim como a Juniper, assim como o Huawei, agora eu já lembrei, não sei nem falar, mas lembrei o nome da empresa que eles estão batendo, são roteadores de muita qualidade nas peças, tá? Enquanto uma placa de notebook, ela é feita para durar, em média, aí, 36 meses, 40 meses, por aí, depois começa a estufar os capacitores, começa a, a, a ficar velho os componentes aí, quando você vê, está trocando e tal, a gente tem roteadores que ficam ligados ali por 15 anos, por 20 anos, sem desligar. Sem desligar. Qual que é a diferença do material que é empregado, por exemplo, nessas plaquinhas mais vagabunda, placa-mãe mais vagabunda, do roteador de altíssima qualidade, como por exemplo um Cisco ou um Juniper, e muitos outros que tem por aí? É que a pureza dos componentes químicos que são colocados nas pecinhas eletrônicas, ela é muito maior. Ah, então, de repente, o notebook tem um negócio que tem 98% da pureza e um roteador Cisco tem lá um capacitor que tem 99,9% de pureza. Então, aquele pouquinho de pureza a mais que vai garantir que a peça viva 10 anos a mais, aquilo quadriplica o valor do equipamento, porque o processo químico para deixar o material tão puro muito custoso, muito difícil de se fazer em laboratório, né, para entregar aquela matéria-prima para aquele componente eletrônico tão pura, de tão alta qualidade. Claro que outras coisas também influenciam, né? A refrigeração, a, a, os testes que são feitos depois que a placa é industrializada, né? O controle de qualidade também influencia, né? Mas a qualidade do material é bastante discutida. Pois bem, então nós vamos ver agora sobre o endereçamento IP, ok? Que é o assunto da nossa aula de hoje. E eu vou gravar um segundo vídeo, que esse aqui já se estendeu, eu não sei quantos minutos já tem. Eu acho que já deve ter mais de 10 minutos. Mas vai servir para vocês entenderem. Então, nós vamos fazer configurações de roteadores, nós vamos pegar roteadores e configurar no Packet Tracer, nós vamos montar redes que simulam a internet, nós vamos fazer o serviço que uma companhia telefônica faria no Packet Tracer, tá bem? Vocês vão conseguir fazer, nós vamos fazer rota stub, nós vamos fazer rota sumarizada, nós vamos fazer uma série de coisas no nosso roteador, nós vamos fazer controle de segurança, nós vamos fazer firewall e tal, mas tudo isso só será possível depois que vocês entenderem o endereçamento IP. E nós vamos começar com a versão 4, que é o endereçamento IP mais difícil, mais problemático, com mais propriedades. E o endereçamento IP versão 6, que é o endereçamento IP mais novo, tem menos dificuldade de compreensão, porém ele não está sendo muito adotado ainda nas bordas da rede. Enquanto no núcleo da rede todo mundo já está usando IP versão 6, aí para o usuário final, a última milha que o pessoal fala, que é muitas vezes do teu provedor ou da tua companhia telefônica até a tua casa, ainda não é comum você encontrar endereçamento IP versão 6, porque tem muito software que o pessoal fez pensando em IP versão 4, tem muita coisa de última milha que o pessoal pensou no IP versão 4, então nas bordas da rede o IP versão 4 ainda é importantíssimo, e eu acredito que vocês, pelo menos no período que vocês vão pegar estágio, etc e tal, vocês vão trabalhar na borda da rede, ok? Depois, quem sabe, profissionalmente, vocês vão trabalhar mais por cento da rede e nós vamos ver isso também. Essa é a nossa aula, primeira aula da camada de redes, então tenham calma. Vamos começar com o IP versão 4, IP antigo. Tá joia? Então, até o próximo vídeo.